começarmos a falar um pouquinho de nódulo da tireoide, é importante situarmos como fica o nódulo da tireoide, né? Então, nós sabemos que cerca de metade das pessoas que são acima de 40 anos apresentam nódulos da tireoide. A prevalência do nódulo se dá mais em mulheres, como nós sabemos, com o passar da idade, em áreas deficientes de iodo, também com a população que foi submetida a alguma exposição à radiação ionizante. A incidência de nódulos se dá cerca de 0,1% ao ano, ou seja, cerca de 300 mil novos casos de nódulos aparecerão por ano. E destes, que é um montante grande de nódulos que vão aparecer por ano, apenas 5 a 15% deles serão malignos também, piorando sempre a incidência com a idade, o sexo, a exposição à radiação ionizante e a história familiar de câncer de tireoide. Nós detectamos na ultrassonografia nódulos muito pequenos, de cerca de 2 a 3 milímetros, e essa incidência, na verdade, aumenta muito a incidência de nódulos de tireoide, né? Então, cada vez mais que nós melhoramos a tecnologia, os nossos softwares, nós acabamos identificando mais nódulos, fazendo overdiagnósticos, né? E isso também aumenta em muito os casos que são submetidos à punção aspirativa por agulha fina, né? Sendo que nos últimos 10 anos, cerca de 95 a 2005, foi feita essa pesquisa e houve um aumento em 3 vezes no número de biópsias aspirativas por agulha fina. Com isso, também houve, então, um aparente aumento na incidência de câncer de tireoide, né? E nós sabemos que a mortalidade por câncer de tireoide é a mesma há 4 décadas. Ou seja, nós estamos diagnosticando mais nódulos, mas o que é importante mesmo, o que leva à morte, na verdade, é a mesma incidência. Nós também sabemos que, dos nódulos da tireoide maligno, 90% deles são cânceres bem diferenciados, ou seja, o do epitélio folicular, originando, então, o carcinoma folicular e o papilífero. Sendo que a maioria dos cânceres detectados incidentalmente são por conta de carcinomas papilíferos, ou seja, 80% desses cânceres são papilíferos e nós sabemos que o carcinoma papilífero tem um excelente prognóstico, com uma sobrevida de 30 anos em 95% dos casos, né? Nós sabemos também que cerca de 36% da população tem carcinoma papilífero sem sinais ou sintomas. Quando nós observamos os carcinomas de tireoide não palpáveis, nós sabemos que eles têm muito pouco significado biológico. E também, quando nós pegamos o aumento de câncer de tireoide, nós sabemos que cerca de metade desse aumento se deve a nódulos menores ou iguais a 1 centímetro. E, quando nós pegamos a faixa de 2 centímetros, nós observamos que 87% desse aumento de câncer de tireoide se deve a nódulos menores ou iguais a 2 centímetros. Ainda com respeito à malignidade, nós temos as duas faixas etárias de maior incidência, que são aquelas pessoas abaixo de 20 anos e os adultos acima de 60 anos, né? Então, são os 2 picos que coincidem com o pico de incidência do carcinoma papilífero. Para observarmos nos sinais, nos sintomas, nós sabemos que os nódulos com maior risco de malignidade são aqueles que são duros, firmes e de crescimento rápido e também fixos, né? A mobilização. Também, quando nós temos a associação da paralisia das cordas vocais com rouquidão, disfagia e dispneia, nós temos um risco aumentado para carcinoma de tireoide. Quando nós temos também linfonodos alterados, suspeitos, também nós temos um aumento do risco para a malignidade do nódulo da tireoide associado a essa linfonodomegalia suspeita. Quando nós temos exposição à radiação ionizante na infância e história familiar de carcinoma, esses são, então, dados de história que também são associados ao maior risco de malignidade. Anualmente, a incidência de câncer de tireoide aumenta e parece que sempre está aumentando continuamente, né? Então, nós observamos que existia uma incidência de 3,6 em 100 mil habitantes em 1973
para 8,7 em 100 mil habitantes em 2002. Então, esse aumento, olha, foi de 2,4 vezes e, como eu disse, sempre está continuamente aumentando. Então, posto todas essas considerações em relação ao nosso overdiagnóstico com ultrassom, nós temos grande responsabilidade na incidência e na detecção desses nódulos, como nós podemos ajudar. Então, é da nossa responsabilidade identificar, mas também caracterizar esses nódulos, né? Então, como que o ultrassom pode ajudar nessa tarefa? Primeiro é centrarmos, né, nos focarmos nesta estratificação do risco de malignidade. Então, quais as características mais importantes que vão conduzir ao diagnóstico correto e também dizer que numa glândula multinodular nós devemos descrever aqueles nódulos que são relevantes e não ficar destacando todos os nódulos, né? Nós devemos realmente só destacar os nódulos que têm maior características de malignidade ou aqueles que nós tenhamos como foco do exame, porque foi palpado ou foi um achado do nosso médico solicitante. Então, a incidência de nódulo de tireoide é muito elevada e nós devemos sempre focar nesse risco, principalmente para podermos indicar muito bem a punção aspirativa por agulha fina, né? Então, quais os critérios que seriam melhores para essa seleção, né? O tamanho, a textura, a ecogenicidade, a vascularização, outras características. Aqui eu coloquei a vascularização porque é sempre um motivo de controvérsia, não é? Então, o que nós devemos sempre nos concentrar é aqueles que a gente fala, será que eu devo indicar a PAF ou a PAF, nesse caso, é inadmissível? Eu acho que não está funcionando esse... Ah, tá. Esse caso é exatamente o nosso centro da ultrassonografia, do nosso exame, né? Então, indicar bem a punção. E para indicar bem a punção, nós temos o modo B, nós temos o Doppler, tanto colorido quanto espectral. E é importante nós falarmos que, como para qualquer ultrassonografia de pequenas partes, é importante termos um transdutor de resolução mais elevada. A gente sempre recomenda na faixa de 12 a 15 MHz, né? Nós aceitamos cerca de 7,5 a 10 MHz para um pescoço mais amplo, mais espesso, né? Com uma musculatura maior, ou um transdutor até de menor frequência, só para fazermos a volumetria da glândula. Lembrando que, como todos os métodos, eu não falo que a ultrassonografia é a única que se fala em operador dependente, porque nós dependemos do conhecimento que nós temos, da técnica empregada, mas também de como nós estamos interpretando aquela imagem. Interpretação da imagem, para qualquer método, é válida, né? Então, principalmente para o Doppler, nós devemos observar os controles de filtro de parede, a escala de velocidade que deve ser baixa no mapeamento da tireoide, na faixa de 5 centímetros por segundo ou de 750 Hz. O ganho Doppler também deve ser na faixa de 80, nível de filtro baixo e pouca pressão do transdutor sobre a pele, colocando bastante gel, para que nós não tenhamos, então, um falseamento, né, da nossa imagem. E, no Doppler espectral, lembrar de como nós devemos interpretar esses dados na análise, né? E o que usar, o Doppler colorido convencional ou o de amplitude? Normalmente, esses aparelhos mais novos e high-end, eles não têm muita diferença entre os dois tipos de Doppler colorido. Agora, num equipamento que seja com uma sensibilidade menor, o Doppler de amplitude faz muita diferença, né? Apesar de ele não indicar a direção do fluxo, que não interessa muito aqui no nosso caso da tireoide, nós sabemos que a sensibilidade aumenta de 3 a 5 vezes, né? Tendo uma melhor avaliação vascular, mas também nós aumentamos os artefatos de respiração e batimentos cardíacos. No caso dos nódulos da tireoide, nós vamos dar preferência aos índices semi-quantitativos e não a velocidades, porque fica muito difícil corrigir esse ângulo dentro dos nódulos. E como nós devemos ajustar o nosso equipamento, né? Então, a primeira coisa é observar a escala de velocidade para pequenas partes, que, em geral, nos equipamentos vem de fábrica como 7 centímetros por segundo. E nós devemos reduzir para cerca de 5 centímetros por segundo. Aí nós colocamos o box do Doppler amplamente na glândula, no lobo inteiro,
damos uma saturada naquele colorido e depois nós vamos ajustando, reduzindo o ganho colorido até que fique somente na glândula tireoide, né, sem extravasar. Então, esse seria o ajuste ideal para aquele exame. E quando nós estamos fazendo a análise do nódulo, nós devemos ajustar o box apenas para colocar dentro daquele box o nódulo, e não ele inteiro no lobo, porque isso aumenta muito a sensibilidade do Doppler e também a nossa visão e sensibilidade de como estamos mapeando o nosso nódulo. Então, este caso eu coloquei de propósito, mostrando que era um nódulo muito pequeno, de cerca de 0,3 centímetros, né? E olha, vejam só como pega bem o mapeamento Doppler. E o box apenas contendo o nódulo de interesse aí que nós estamos fazendo o exame. Dessa forma, nós conseguimos entender que depende mais de como está presetado o equipamento, ajustado o equipamento, do que do tamanho do nódulo, né? Hoje, na minha opinião, o Doppler já é parte da investigação diagnóstica, ele ajuda a selecionar melhor os nódulos com maior risco de malignidade, indicando, assim, mais apropriadamente a punção aspirativa e também auxilia no acompanhamento evolutivo dos nódulos. Nós sabemos que nenhum parâmetro, ao modo B, é preditor de malignidade. Portanto, é importante associar os dados que nós temos, tanto do Doppler colorido quanto do espectral. Quando nós estamos falando em Doppler colorido, nós estamos querendo dizer que é o mapeamento color, aqui, né, o mapeamento Doppler, e também esses dados de onda, ou seja, esse espectro que nós obtemos quando nós temos vaso mapeado nesse nódulo. E como nós vamos fazer, então, a classificação dos nódulos em função do Doppler colorido, desse mapeamento. Então, é importante dizer que existem nódulos do padrão 1, que vão ser sem vascularização, aqueles que têm exclusivamente vascularização periférica, aqueles que nós vemos que têm a vascularização periférica maior ou igual à central, e o padrão 4, quando a vascularização central é maior que a periférica, e o 5, a vascularização é exclusivamente na região central. Esses padrões eu vou mostrar exemplos, e é importante essa estratificação, porque esses dois padrões aqui, 4 e 5, são os que apresentam maior risco de malignidade. Então, aqui mostrando o padrão que não tem vascularização, exclusivamente periférica, e aqui, olha, predominantemente periférica, e é o que eu sempre chamo a atenção, este anel vascular na periferia é que faz a diferença entre o 3 e o 4, que eu vou mostrar aqui, né? Então, aqui é o 3, quando nós temos esse anel bem evidente, poucos vasos na região interior, e este é o 3 também, mas quando nós temos a vascularização periférica, com mais vasos identificados na região central, então nós falamos que ele continua sendo 3, porque tem esse anel periférico, 3, porém, são equilibradas as vascularizações, tanto na periferia igual da região central, né? E este é aquele predominantemente central, quando nós não temos esse halo periférico de vaso, né? E aqui nós vemos que tem vascularização na periferia e também na região central, mas não forma aquele halo vascular em todo o nódulo. E esse outro, e que nós vemos só na região central, o nódulo, na verdade, vem até aqui, né? Então, nós temos aí um exemplo de vascularização exclusivamente central. Aqui também um outro exemplo que nós temos de exclusivamente na região central. Este daqui é predominantemente na região central. Vejam que o halo vascular não faz toda a volta, assim como nesse caso também. E esse é um dos exemplos que eu mostro, que na literatura, vários autores publicam que o Doppler não tem nenhum valor preditor de malignidade nos nódulos da tireoide, no que eu não concordo, e de jeito nenhum, e mandei essa resposta, porque eu acho que depende muito do método que se aplica para a classificação utilizada nesses nódulos, também da técnica que se faz, né? E se nós colocarmos na balança, aí nós vamos observar que com os equipamentos digitais, equipamentos novos que nós temos, cerca de 80% dos nódulos apresentam algum grau de vascularização interna. Então, portanto, isso é importante sempre nós termos essa ideia de que
estratificar o risco em função daquela classificação que eu propus. É uma das formas mais interessantes de se fazer o mapeamento Doppler, né? Porque exatamente nós devemos saber onde predomina essa vascularização, e não se tem algum grau de vascularização interno, não, porque essa é a classificação de 93 e que não tem aplicabilidade nos equipamentos atuais. Então, como eu disse também, nós vamos dar preferência aos índices de resistividade, poderia ser de índice de pulsatilidade, mas nós temos trabalhado com de resistividade, que é mais fácil de se calcular, né? Então, como nós fazemos esse mapeamento? Sempre colocamos pelo menos 3 artérias estudadas no nódulo, né? Sendo que, de preferência, uma na região periférica e 2 na região central do nódulo, e também pegando, para fazer esta média, os índices de resistividade mais elevados. E assim nós temos pelo menos 3 artérias. Esse aqui é um exemplo, mostrando, então, que nós temos aqui a vascularização tanto na região central quanto na periferia. Estou pegando um vaso da central, aqui estou pegando outro vaso da região central do nódulo, e aqui da periferia, assim como desse daqui. E aí eu vou escolher os 3 maiores índices de resistividade, de preferência 2 da região central, como peguei esses daqui, e o maior da região periférica, esse 0,56. Fazemos a média aritmética entre esses 3 valores e obtivemos a média do nódulo de índice de resistividade de 0,53. Esse é um outro caso, por exemplo, é um nódulo, aquele que eu falei que tem predominantemente central, né, exclusivamente central, e aqui o índice de resistividade de 1, esse daqui de 0,85, de 0,60 e 0,62. Então, quais que nós vamos escolher para fazer essa média, né? Então, vamos pegar este daqui, olha, o 1, que é o maior, o 2, e entre esses daqui, o 3. Né? Então, fazemos a média aritmética e aí obtivemos 0,82, que seria o índice de resistividade deste nódulo. Né? Então, sempre que possível, a gente pega 2 da região central e 1 da periferia. Por que esse índice de resistividade foi selecionado, né? Então, porque nós sabemos que no grupo dos nódulos malignos da tireoide, o índice de resistividade tende a ser mais elevado do que nos outros grupos que nós estudamos. Então, eles são significantes, né? O IR mais elevado, significante e superior aos outros grupos que nós estudamos, grupos citológicos, né, de classificação citológica. E quando nós pegamos os índices de resistividade da literatura, os autores se conversam muito mais do que se fazia com a velocidade. Então, funciona melhor se nós estudarmos índices de resistividade e não velocidade dentro dos nódulos. E aí nós observamos que a média dos malignos fica por volta de 0,75, 0,74, 0,80, e os dos benignos fica por volta de 0,60, né, na média. E aí nós também podemos observar que quanto mais essa diferença entre o pico de velocidade sistólica e diastólica, nós vamos ter índices de resistividade mais elevados, tendendo, então, a uma curva de maior malignidade. E por que esse índice de resistividade é aumentado nos nódulos malignos, né? Porque nós temos uma proliferação celular que comprime os vasos, porque nós temos vasos tortuosos dentro dos tumores e também porque esses vasos vão sofrendo estenoses e oclusões, o que vai aumentando esse índice de resistividade. Então, é importante também salientar que podem ser encontrados índices de resistividade baixos nos nódulos malignos devido a fístulas arteriovenosas que existem em tumores malignos. Portanto, essa escolha dos maiores índices de resistividade para fazer a média aritmética é muito conveniente para que nós não tenhamos uma superposição desses índices elevados dos nódulos malignos com os nódulos benignos adenomatosos. Né? Então, os nódulos malignos, se nós pegarmos todos os índices de resistividade, nós podemos correr o risco de baixar a média do índice de resistividade do nódulo maligno. Por isso que eu sempre falo, é importante fazer a média dos índices mais elevados e não pegar todos os índices que foram medidos, né, aferidos dentro daquele nódulo. Exatamente por isso, para a gente não correr o risco de baixar esse índice. E aí nós chegamos nessa tabela. É uma tabela que nós utilizamos para esse cálculo do risco, né? Então, nós estamos avaliando conjuntamente a hipoecogenicidade,
o padrão de vascularização e o diâmetro transversal do nódulo, né? Então, se um nódulo é hipoecogênico, com um padrão 2 ou 3 de vascularização no Doppler colorido, até 1 centímetro no eixo transversal, esse índice de resistitividade ele tem que ser superior a 0,68 para ele apresentar um risco de malignidade ou suspeita e nós encaminharmos para a punção, né? Então, na verdade, é essa o jogo que nós fazemos, o equilíbrio entre a ecogenicidade e padrão de vascularização, diâmetro do eixo transversal e índice de resistitividade, que são os melhores parâmetros que foram selecionados quando avaliamos numa análise multivariada esses nódulos. Então, um exemplo, esse nódulo isocogênico com halo periférico, diâmetro de 1,2 centímetros no eixo transversal, com mapeamento colorido nós observamos vasos calibrosos e esse halo, que não existe um halo perfeito vascular, né? É um halo que é quebrado, um halo que é interrompido. E olhem os índices de resistitividade. Se nós tínhamos alguma dúvida no padrão de vascularização, o índice de resistitividade ajuda muito nessa tarefa, né? Então, se nós colocarmos na tabela 1,2, o padrão 4, o índice de resistitividade de 0,87, ele já vai dar um risco aumentado. Esse é um exemplo muito similar, que eu sempre gosto de mostrar, porque é um nódulo muito parecido ao modo B, mas olhe que diferença na nossa análise com o Doppler colorido e também nos índices de resistitividade, que tem uma média muito mais baixa. Então, aqui mostrando que ele, na nossa tabela, vai dar um baixo risco. E ainda tinha, olha, 1 milímetro a mais no eixo transverso. Então, se nós pegarmos aqui este nódulo, o último que eu mostrei, 1,3, então ele fica nesta faixa, nesta coluna, ele não é hipoecogênico, tem o padrão 2 ou 3, e ele tem um risco aqui baixo, porque ele teria que ter um IR além de 0,96, né, maior que 0,96, para apresentar risco aumentado. Aquele exemplo anterior, o primeiro exemplo, ele tinha um padrão não hipoecogênico, supondo que nós tivéssemos um padrão aqui de 2 ou 3, né? Olha, ele já estaria muito próximo disso, não é? Porque nós já estaríamos com esse padrão aqui quase no 0,96, né? Nós demos ele como 4 ou 5, né? Na verdade, ele é 4. O índice de resistitividade foi de 0,87. Então, aqui nós temos um risco aumentado daquele nódulo anterior, né? Mas é sempre interessante fazer essa média dos índices de resistitividade. Cuidados que nós temos que ter quando nós estamos fazendo o mapeamento Doppler colorido. Calcificações periféricas nos nossos nódulos. Por quê? Eles podem mascarar a vascularização do nódulo, né? Assim como na carótida, quando nós temos placas ateromatosas, o Doppler colorido não passa através da placa. Então, aqui também nós temos que ter cuidado, porque atrás dessa calcificação periférica, se for numa região anterior, nós não conseguimos observar muito bem essa vascularização do nódulo. Então, é melhor não mencionar o padrão do Doppler colorido quando nós temos essa presença de calcificações e colocar que essas calcificações interferem na análise Doppler, então não é possível fazer o Doppler corretamente nesses nódulos. E nódulos, quando estão inseridos em doenças autoimunes, também podem mascarar algum padrão de vascularização, porque nós sempre estamos comparando o mapeamento colorido do nódulo em questão com o parênquima adjacente. Então, cuidado quando estivermos diante de tiroidites e Graves, para não mascararmos a vascularização do nódulo. Então, um exemplo aqui, mostrando uma glândula que já tem uma tiroidite, né, com este nódulo apresentando calcificações anteriores, um nódulo hipoecogênico, heterogêneo, é um nódulo que tem os limites parcialmente definidos. E, veja, a gente fala quase não tem vascularização no interior. Não, muito cuidado, porque essas calcificações não permitem que se passe o mapeamento no Doppler colorido. E esse um outro exemplo, também um mapeamento aqui com uma tiroidite, esse nódulo também apresentando essa vascularização em anel, né? Sempre lembrar que nós estamos aí tentando ver, olha a diferença, como nós vemos melhor quando não tem essas calcificações anteriores, e nós podemos observar aqui uma vascularização
em anel aí, né, nesse nódulo. Então, lembrar dessas duas questões. O que nós podemos dizer que são achados de benignidade quando nós estamos avaliando com o Doppler esses nódulos, né? Então, aqueles nódulos puramente císticos ou com áreas sólidas, mas que não apresentam sinal mapeamento Doppler colorido, né? Esses componentes císticos, em geral, significam coloide ou uma degeneração cística, ou pode ser uma área de hemorragia, né? Mas o mais importante é observar quando existem áreas parietais sólidas, se está presente ou não uma vascularização intensa. Porque, às vezes, a gente pega algum sinal, mas que, na verdade, é só um artefato, não é? Então, é importante a gente lembrar que 50%, mais ou menos, dos nódulos benignos apresentam algum tipo de área cística e que 13% dos nódulos malignos também apresentam componente cístico, né? Então, o que nós falamos que, diante de um nódulo cístico, nós podemos dizer, supor que seja um risco aumentado quando eles têm acima de 3 centímetros de diâmetro, né? E lembrar também que existe a forma do carcinoma papilífero que tem o componente cístico. Quando nós estamos diante de lesões foliculares, outra função do mapeamento Doppler também, no segmento dessas lesões e na análise do risco dessas lesões, né? Então, este é um estudo aqui do Harley de Nicola, que é da Escola Paulista daqui de São Paulo, da Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, aqui, e ele estudou as lesões foliculares da tireoide, associando com a histologia, e ele encontrou que nas lesões malignas, em 80% delas, o padrão era 4 ou 5 dessa classificação que eu mostrei. E em 20% era a vascularização 3, com a média lá dos índices de resistitividade de 0,76, ou seja, muito similar ao que nós encontramos de 0,74, né? E quando ele usou esse cutoff aqui de 0,75, ele teve uma especificidade de 96% e uma sensibilidade de 50%, com uma acurácia de 91%. Então, esse é um exemplo de um nódulo folicular, um nódulo tenuamente hipoecogênico, com alguns pontos hiperecogênicos que poderiam corresponder aqui a calcificações, a microcalcificações, né? No mapeamento, nós vemos que existe o halo periférico, então seria um padrão 3, e os índices de resistitividade são baixos. Ou seja, na nossa tabela, isso daria um baixo risco para malignidade. Então, o que fazer com essa lesão folicular? Provavelmente, como ele tem indicação cirúrgica por ser um Bethesda 4 ou 3, então, na verdade, a gente pode, se o paciente quiser e ele não tiver outros riscos associados, seguir com o mapeamento Doppler. Vou mostrar aqui alguns casos de segmento. Então, esse daqui foi um também que teve um padrão aqui, mostrando que na punção nós tivemos um padrão folicular, um nódulo fortemente hipoecogênico, e depois de mais de 2 anos, ele teve uma redução do seu volume em 35%, o padrão de vascularização continuou o mesmo, e aqui nós vemos, então, que esse paciente ele optou por não operar. Então, na lesão folicular, se ela é benigna ou maligna, é sempre um problema para nós no diagnóstico, né? E porque aqui nós podemos tanto ter nódulos hiperplásicos, adenomas ou carcinomas foliculares. E a ultrassonografia, no modo B, ela é insuficiente e ela não soluciona esse nosso problema clínico, né? Então, o Doppler pode ajudar a diferenciar, dando um grau de vascularização e sugerindo se ele é mais suspeito ou se ele é mais benigno, né? Isso para se evitar que nós façamos cirurgias aí desnecessárias e prestando assim um mau serviço ao paciente, né? Porque, na verdade, se ele tem um nódulo benigno, nós vamos tirar, ele vai tirar tireoide e vai acabar tomando medicação para o resto da vida, né? Então, é muito importante a indicação correta da punção aspirativa para agulha fina, e aí que eu falo que nós, da ultrassonografia, que estamos encontrando muitos nódulos, fazendo overdiagnóstico, nós temos essa função de indicar bem a punção aspirativa. Então, nesses casos aqui de punção indeterminada, que seria desses padrões foliculares, nós sabemos que quanto mais vascularização no interior do nódulo, na região central do nódulo, nós temos também uma correlação histológica de maior atividade proliferativa das células foliculares, e é o que sustenta a nossa
tese de que quanto mais vascularização na região central, mais suspeito é aquele nódulo. Então, nesse trabalho do Wagner Yared, também da Unifesp, ele fez uma revisão sistemática dos estudos de acurácia e ele pesquisou sobre a presença de fluxo intranodular predominante, que é o padrão 4 e 5, né, contra qualquer fluxo intranodular nesses padrões foliculares. E o que ele encontrou? Que quando nós temos a presença de fluxo intranodular predominante, né, a predição de malignidade tem uma sensibilidade de 85% e especificidade de 86%. Em contrapartida, quando nós temos a presença de qualquer fluxo intranodular, nós temos uma sensibilidade de 96%, mas uma especificidade muito baixa de 14%. Ou seja, se nós colocarmos isso no impacto clínico e nós tivermos 100 pacientes com uma lesão folicular, ou seja, essa punção indeterminada, e nós tivemos uma opção aqui de operar todos os nódulos, nós vamos fazer 100 cirurgias e encontrar 14 carcinomas. Numa opção 2, operar com qualquer fluxo intranodular, nós vamos fazer 87 cirurgias, nós vamos encontrar 13 carcinomas e colocaremos um carcinoma em segmento ultrassonográfico. E numa opção 3, operar só aqueles de padrões 4 e 5 de vascularização, nós vamos realizar 24 cirurgias, encontraremos 12 carcinomas e colocaremos 2 carcinomas em segmento. Ou seja, para essas lesões foliculares, que são insidiosas e têm um bom prognóstico, quando tratadas numa fase inicial, essa conduta conservadora seria uma opção muito interessante, porque nós não vamos largar mão daqueles nódulos que ficariam fazendo um segmento, e à medida que nós encontrássemos qualquer alteração no nódulo, ou de padrão de vascularização, ou de aumento de tamanho, ou de qualquer alteração que tenha nesse nódulo, nós podemos encaminhar para a cirurgia nesse momento, né? Então, para resumir, os critérios mais importantes na análise de risco são a hipoecogenicidade, que, quando ele é fortemente hipoecogênico, ele aumenta em cerca de 15 vezes o risco para malignidade. O padrão 4 e 5 de vascularização, que aumenta em cerca de 6 vezes esse risco. As dimensões, que a cada 1 centímetro nós quase que triplicamos o risco de malignidade. O índice de resistividade também, que a cada 0,1 que aumenta o risco, nós quase que dobramos esse risco de malignidade suspeita. Presença de microcalcificações, os contornos irregulares mal definidos e ausência de halo, que acabei não focando nessa análise hoje. Mas, então, para nós terminarmos as principais características malignas, então fica como a hipoecogenicidade marcada, as microcalcificações, quando nós temos a presença de vascularização predominantemente central ou exclusivamente central, e os fluxos aqui no espectral de alta resistividade. Em contrapartida, o benigno são as lesões hiperecogênicas, aquele misto isoecogênico com áreas císticas, né, halo perilesional, fino e completo, e a presença aqui de coloide com esse sinal da cauda de cometa, que também identifica bem o coloide espesso, né? Além disso, a casca de ovo, que é fina, completa, né, e a vascularização, se ela não existe ou é predominantemente periférica, e o baixo índice de resistividade. Atenção sempre para utilizarmos o aparelho corretamente, né, com problemas de subjetividade técnica, devemos ajustar esse equipamento, examinar sempre o pescoço completo em busca de linfonodos suspeitos e sempre selecionando bem esses nódulos para punção aspirativa, né? Então, a classificação deve ser adequada a esses equipamentos que hoje nós temos muito sensíveis, não considerar apenas se a vascularização é periférica ou central, mas onde predomina essa vascularização, né? E também a técnica do Doppler, que deve ser sempre muito atenta com a pressão da pele, o ajuste do equipamento, para que nós não tenhamos falsos diagnósticos. E utilizar o Doppler espectral como um critério menor, mas não desprezá-lo. Era isso, eu agradeço muito a atenção de todos. Estou à disposição para qualquer pergunta.